Imagine por um instante que a sua mente não é apenas um único plano, mas um conjunto de camadas sobrepostas, como páginas translúcidas de um livro antigo que, quando alinhadas perfeitamente, revelam uma imagem completamente nova. Essas camadas são a consciente, a subconsciente e a supraconsciente, e o método das camadas de consciência utiliza exatamente essa estrutura para permitir que você transite com precisão e controle para a sua realidade desejada. Se você já tentou outros métodos e sentiu que faltava algo, que a transição não era completa ou estável, esse método pode ser o segredo que estava procurando. A camada consciente é aquela que você usa todos os dias. Pensamentos rápidos, decisões lógicas, percepções do mundo físico ao seu redor. Ela é como a superfície de um lago, agitada pelo vento das distrações externas. Já a camada subconsciente é mais profunda, guarda crenças, memórias emocionais, hábitos automáticos e, principalmente, o portal inicial para qualquer shifting. É aqui que as intenções começam a ganhar força real, longe do ruído da mente cotidiana. Por fim, existe a camada supraconsciente, muitas vezes chamada de consciência superior ou conexão universal. Essa é a camada que já está simultaneamente presente em todas as realidades possíveis, inclusive na sua realidade desejada. Ela não julga, não duvida, apenas existe como um campo infinito de possibilidades. Quando você aprende a acessar e alinhar essas três camadas de forma intencional, o shifting deixa de ser uma tentativa aleatória e se torna um processo controlado e replicável. O método das camadas de consciência é considerado um dos mais poderosos exatamente porque respeita a arquitetura natural da mente humana. Em vez de forçar uma mudança brusca, ele guia você por etapas suaves, dissolvendo resistências e criando uma ponte estável entre a sua consciência atual e a consciência da versão de você que já vive na realidade desejada. Milhares de pessoas que dominaram esse método relatam transições mais rápidas, sensações mais vívidas e permanências muito mais longas. Antes de iniciar qualquer prática, é fundamental mapear as suas próprias camadas pessoais. Cada pessoa tem nuances únicas. Algumas sentem a camada subconsciente com mais facilidade através de emoções, outras através de imagens mentais intensas. Reserve um momento tranquilo, sente-se ou deite-se confortavelmente, e pergunte-se mentalmente: o que eu percebo quando fecho os olhos e observo meus pensamentos sem julgá-los? Essa simples observação já começa a revelar os contornos das suas camadas. Uma preparação essencial é o relaxamento profundo. Comece inspirando lentamente pelo nariz por 4 segundos, segurando o ar por 7 segundos e expirando pela boca por 8 segundos. Repita esse ciclo pelo menos 10 vezes. Você vai sentir o corpo pesado, a mente mais silenciosa, e isso cria o terreno perfeito para descer da camada consciente para a subconsciente sem esforço forçado. Enquanto respira, visualize uma escada dourada descendo suavemente para dentro de um lago calmo. A cada degrau que você desce mentalmente, repita para si mesmo: estou acessando com segurança e facilidade a próxima camada da minha consciência. Essa visualização guiada atua como uma chave suave, permitindo que a mente consciente se afaste gentilmente e dê espaço para as camadas mais profundas emergirem. Muitas pessoas sentem um formigamento leve nas mãos ou uma sensação de expansão no peito quando chegam à camada subconsciente. Isso é completamente normal e sinaliza que você está no caminho certo. Não se preocupe em fazer certo. O importante é permitir que o processo aconteça no ritmo natural do seu corpo e da sua mente. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar recebendo explicações detalhadas sobre técnicas avançadas de shifting que realmente funcionam, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo e pode avançar ainda mais rápido na sua jornada. Essa primeira parte é apenas o início da revelação dos segredos do método das camadas de consciência. Nos próximos passos, vamos descer ainda mais fundo e aprender como ativar a conexão com a sua realidade desejada de forma prática e segura. Agora que você já compreendeu a estrutura das 3 camadas e iniciou o relaxamento profundo, vamos descer de forma intencional para a segunda camada, a subconsciente. Para isso, continuaremos usando visualizações guiadas,
mas agora com comandos internos mais específicos que dissolvem qualquer barreira remanescente da mente consciente. Pense nisso como se você estivesse abrindo uma porta escondida dentro de si mesmo, uma porta que sempre esteve ali, esperando apenas o momento certo para ser acessada. Comece repetindo mentalmente, a cada expiração: eu libero completamente qualquer pensamento ou distração da camada consciente. Estou descendo com segurança e facilidade para a camada subconsciente. Faça isso pelo menos 20 vezes, sentindo como cada repetição cria uma onda de calma que empurra os pensamentos superficiais para longe, como folhas sendo levadas por um rio tranquilo. Essa repetição não é mecânica. Ela é uma declaração poderosa que reprograma sua mente para aceitar a transição. Muitas pessoas relatam que, nesse momento, surge uma sensação de peso agradável nos membros ou uma leve pulsação na testa, entre as sobrancelhas. Esses sinais físicos são indicações claras de que você está atravessando a fronteira entre as camadas. Não force nada, apenas observe essas sensações com curiosidade e gratidão, pois elas confirmam que seu corpo e sua mente estão alinhados no processo de shifting. Ao chegar à camada subconsciente, você pode perceber que as imagens mentais se tornam mais vivas e espontâneas. É comum visualizar símbolos pessoais, como uma floresta densa, um oceano profundo ou um corredor infinito com portas. Escolha um desses símbolos que ressoe com você e caminhe em direção a ele lentamente, sabendo que cada passo o aproxima mais da conexão com a realidade desejada. Uma técnica avançada para dissolver barreiras é imaginar uma luz branca suave saindo do seu coração e envolvendo todo o seu corpo mental. Essa luz dissolve qualquer dúvida ou medo residual, transformando-os em energia neutra que simplesmente flui para longe. Enquanto visualiza isso, diga internamente: todas as crenças limitantes da minha realidade atual se dissolvem agora, abrindo espaço para a verdade da minha realidade desejada. Se no meio do processo surgirem memórias ou emoções antigas, não as reprima. Em vez disso, agradeça por elas terem cumprido seu papel e permita que se transformem em luz também. Essa aceitação é fundamental no método das camadas, pois a resistência cria ondas que podem fazer você voltar à camada consciente. Ao aceitar, você mantém o fluxo descendente suave e constante. Quando sentir que a camada subconsciente está totalmente acessível, geralmente marcado por um silêncio interno profundo e uma sensação de expansão, pare por alguns instantes e apenas respire nesse espaço. Esse é o momento em que a mente começa a se preparar para receber os comandos que vão ativar a terceira camada, a supraconsciente. Estamos exatamente na metade dessa jornada incrível pelo método das camadas de consciência. Se você está sentindo que essas explicações estão fazendo diferença real na sua prática de shifting, pause um segundo agora, clique em inscrever-se no canal e ative o sininho. Assim você garante que vai receber todas as partes restantes e muitos outros conteúdos profundos como este. A próxima etapa será a ativação da camada supraconsciente, onde a conexão com a sua realidade desejada se torna quase tangível. Prepare-se, porque é aí que a mágica realmente acelera. Vamos continuar juntos essa descida transformadora. Agora que você está firmemente ancorado na camada subconsciente, com essa sensação de expansão e silêncio interno que parece envolver todo o seu ser, estamos prontos para ativar a terceira camada, a supraconsciente. Essa é a camada mais elevada e poderosa, onde você acessa o campo infinito de todas as realidades possíveis. Pense nela como o céu acima das nuvens, um espaço de pura potencialidade, onde não há limitações, apenas a essência da sua existência em todas as formas que você pode imaginar. Ativar essa camada é o que torna o método das camadas de consciência tão transformador, porque aqui você não apenas sonha com a realidade desejada, você começa a vivê-la internamente. Para iniciar essa ativação, feche os olhos suavemente e visualize uma escada de luz que sobe de onde você está, na camada subconsciente, em direção a um céu estrelado infinito. A cada degrau que você sobe mentalmente, repita com convicção: eu estou ascendendo para a camada supraconsciente, onde tudo é possível e já existe. Sinta como cada passo alivia qualquer peso restante,
como se você estivesse se libertando de uma casca antiga que não serve mais. Enquanto sobe essa escada, preste atenção às sensações físicas que surgem. Pode ser um formigamento quente no topo da cabeça, uma sensação de leveza como se você estivesse flutuando, ou até uma onda de paz profunda que se espalha do peito para todo o corpo. Esses são sinais claros de que a ativação está acontecendo. Não apresse o processo. Permita que cada sensação se desenvolva naturalmente, pois isso reforça a conexão entre as camadas e torna a transição mais vívida e real. Ao chegar ao topo da escada, imagine-se em um vasto campo de luz dourada, onde não há tempo, espaço ou fronteiras. Aqui, na camada supraconsciente, você pode sentir a presença da sua versão desejada, aquela pessoa que já vive na realidade que você quer, com todas as emoções, experiências e detalhes que a tornam perfeita para você. Respire profundamente e diga internamente: eu me conecto agora com a consciência da minha versão na realidade desejada. O segredo mais poderoso nessa ativação é a sobreposição de camadas, que vamos explorar agora. Visualize as 3 camadas, consciente, subconsciente e supraconsciente, como 3 anéis de luz que começam a girar e se alinhar perfeitamente no centro do seu ser. Enquanto eles se sobrepõem, sinta como a consciência da sua realidade atual se funde suavemente com a da realidade desejada. É como se 2 imagens se tornassem uma só, sem esforço ou luta. Para aprofundar essa sobreposição, use um comando interno específico. Minha consciência atual se alinha agora com a consciência da minha realidade desejada, criando uma ponte eterna entre elas. Repita isso devagar, sentindo como cada palavra cria uma vibração que ressoa por todas as camadas, fortalecendo o alinhamento. Muitas pessoas descrevem esse momento como uma explosão suave de calor e clareza, onde dúvidas desaparecem e a certeza toma conta. Se você notar qualquer resistência, como um pensamento fugaz de isso não é real, transforme-o imediatamente em gratidão. Obrigado por essa resistência, que agora se dissolve e acelera minha conexão. Essa prática transforma obstáculos em aliados, mantendo o fluxo da sobreposição intacto e progressivo. Enquanto pratica a sobreposição, comece a incorporar elementos sensoriais da realidade desejada. Sinta o ar que você respira lá, ouça os sons ao seu redor, toque texturas que só existem naquele lugar. Essa integração sensorial torna a sobreposição não apenas mental, mas uma experiência holística que envolve corpo, mente e espírito. Se você está absorvendo essas técnicas e sentindo que elas estão elevando sua prática de shifting a um novo nível, faça uma pausa agora mesmo e se inscreva no canal se ainda não o fez. Ative o sininho para não perder as próximas partes, onde vamos aprender a estabilizar essa conexão incrível e torná-la permanente. Estamos progredindo lindamente nessa jornada pelas camadas de consciência. Na próxima parte, vamos focar em como manter essa estabilidade e evitar recaídas, garantindo que sua realidade desejada se torne sua nova normalidade. Depois de alcançar a sobreposição perfeita das camadas e sentir a realidade desejada pulsando como se já fosse sua, o próximo passo essencial é estabilizar essa conexão para que ela não se desfaça quando você retornar à vigília cotidiana. Muitas pessoas chegam até a fusão das camadas, sentem um impacto emocional incrível, mas perdem tudo ao abrir os olhos porque não ancoraram a experiência de forma profunda. A estabilização é o que transforma um shifting momentâneo em uma transição duradoura e consistente. A primeira técnica de estabilização mais poderosa são as âncoras sensoriais personalizadas. Escolha 3 elementos específicos da sua realidade desejada que sejam únicos e carregados de emoção. Pode ser o cheiro de um lugar favorito, o som de uma voz específica ou a textura de um objeto que só existe lá. Durante a sobreposição, foque intensamente nesses 3 sentidos, um de cada vez, e diga internamente: este cheiro, este som e esta textura são minha âncora permanente na realidade desejada. Repita até sentir que esses elementos se tornam parte do seu corpo energético. Enquanto você reforça essas âncoras, visualize raízes de luz dourada saindo dos seus pés e se conectando ao núcleo da realidade desejada, como se você estivesse plantando uma árvore cuja copa já está no seu mundo atual.
Essa imagem cria uma ponte energética bidirecional que mantém o fluxo constante entre as camadas, evitando que a consciência cotidiana puxe você de volta com força. Sinta o peso agradável dessas raízes, a segurança que elas transmitem, e permita que essa sensação se espalhe por todo o seu ser. Outra prática fundamental para a estabilização é a repetição de comandos de permanência. Enquanto ainda está na camada supraconsciente, declare com absoluta convicção: eu permaneço conectado a esta realidade desejada em todos os momentos, acordado ou dormindo, e essa conexão se fortalece a cada respiração. Repita esse comando pelo menos 7 vezes, sentindo como cada repetição constrói uma camada protetora ao redor da sua consciência alinhada, como um escudo invisível que repele dúvidas e distrações externas. Se durante a estabilização surgir qualquer sensação de recuo, como um pensamento de vou perder isso quando acordar, transforme imediatamente essa energia. Inspire profundamente e, na expiração, visualize essa dúvida se dissolvendo em partículas de luz que são absorvidas pelas suas âncoras sensoriais, tornando-as ainda mais fortes. Essa técnica de transmutação impede que resistências internas sabotem o processo e, na verdade, acelera a consolidação da nova realidade. Muitas pessoas que dominaram essa estabilização relatam que, após algumas sessões consistentes, começam a perceber sinais da realidade desejada invadindo suavemente a atual. Sonhos vívidos com elementos específicos, sincronicidades durante o dia ou até sensações físicas que só existem no mundo desejado. Esses são sinais claros de que as camadas estão mantendo o alinhamento mesmo quando você não está meditando ativamente. Para reforçar ainda mais, crie um ritual pós-sessão simples. Ao abrir os olhos, toque um objeto físico que você associou como âncora. Pode ser um cristal, um pingente ou até a palma da sua mão, e repita mentalmente uma das âncoras sensoriais. Esse gesto pequeno, mas intencional, reconecta instantaneamente as camadas e evita que a mente consciente apague o progresso feito. Lidar com resistências e bloqueios que surgem nas camadas intermediárias é outro ponto crítico. O erro mais comum é lutar contra eles, o que só os fortalece. Em vez disso, quando sentir um bloqueio, como uma emoção pesada ou uma crença limitante, agradeça por ele estar se mostrando e pergunte internamente: qual mensagem você traz para me ajudar no shifting? Muitas vezes, o bloqueio revela uma crença antiga que precisa ser atualizada. Ao receber a resposta, que pode vir como uma imagem, uma palavra ou uma sensação, transforme-a imediatamente em uma afirmação positiva que suporte a realidade desejada. Por exemplo, se o bloqueio for eu não mereço isso, transforme em eu mereço plenamente viver na minha realidade desejada e aceito isso agora. Essa transmutação usa a própria energia do bloqueio como combustível para acelerar o processo, tornando o método das camadas ainda mais eficiente. Estamos chegando ao momento mais transformador dessa jornada. Se você está aplicando essas técnicas e sentindo a mudança interna acontecendo, pare um instante agora, clique em inscrever-se no canal e ative as notificações. Você merece receber todo o conteúdo que vai ajudar a consolidar para sempre essa prática poderosa na sua vida. Chegamos agora à fase mais poderosa e transformadora do método das camadas de consciência. A fusão completa das camadas, o momento exato em que você sente, de forma inconfundível, que a realidade desejada já é a sua realidade atual. Essa fusão não é apenas uma visualização passageira, é uma integração profunda onde as 3 camadas se tornam uma só consciência unificada, e a versão de você que vive no mundo desejado toma o comando natural do seu ser. Quando isso acontece, surge uma sensação de certeza absoluta, como se uma peça que sempre esteve faltando finalmente se encaixasse perfeitamente no quebra-cabeça da sua existência. Para iniciar a fusão, volte ao espaço da camada supraconsciente, onde você já está conectado com sua versão desejada. Agora, visualize um vórtice de luz dourada girando suavemente no centro do seu peito, puxando as 3 camadas, consciente, subconsciente e supraconsciente, para dentro desse centro. A cada inspiração, sinta as camadas se aproximando mais, e a cada expiração, sinta elas se fundindo um pouco mais. Repita internamente com emoção profunda: eu sou agora a consciência unificada da minha realidade desejada,
e essa fusão é permanente e irreversível. Enquanto o vórtice gira, permita que todas as sensações da realidade desejada inundem completamente o seu corpo. Sinta o alívio, a alegria, a liberdade, o amor ou qualquer emoção que define essa nova vida para você. Deixe essas emoções circularem livremente, sem controle, porque elas são o selo energético que confirma a fusão. Muitas pessoas descrevem esse momento como uma onda quente que começa no peito e se espalha até as pontas dos dedos, acompanhada de lágrimas de felicidade ou um sorriso involuntário, sinais de que a mente, o corpo e o espírito estão celebrando a chegada em casa. Após a fusão, vem a fase de práticas avançadas de reforço pós-transição. Todos os dias, reserve pelo menos 10 minutos para reconectar com as âncoras sensoriais que você criou. Feche os olhos, respire profundamente e reviva um dos elementos sensoriais da realidade desejada com todos os detalhes possíveis. Em seguida, declare: essa realidade é minha agora, e eu a vivo plenamente em todos os momentos. Essa prática diária fortalece a fusão e impede que padrões antigos da realidade atual tentem reclamar espaço. Um erro comum que muitas pessoas cometem é achar que, após uma fusão forte, não precisam mais praticar consistentemente. Na verdade, os primeiros 30 dias após uma fusão profunda são os mais importantes para a estabilização permanente. Durante esse período, evite discutir dúvidas com pessoas que não entendem o shifting. Foque em conteúdos que reforcem sua nova identidade e celebre pequenas sincronicidades como provas concretas de que a transição está se consolidando no plano físico. Outro erro frequente é tentar forçar manifestações rápidas ou ficar ansioso por sinais externos imediatos. Lembre-se, a fusão já aconteceu no nível da consciência, e o mundo físico apenas reflete essa mudança com o tempo certo. Em vez de ansiedade, cultive gratidão diária pela realidade que você já vive internamente. Escreva todas as noites 3 coisas que você agradece como se já estivessem presentes. Essa prática acelera enormemente a materialização. Agora, vamos ouvir alguns exemplos reais que inspiram e comprovam o poder desse método. Uma pessoa que usou o método das camadas de consciência por 3 meses consecutivos relatou que, após uma fusão particularmente intensa, acordou sentindo-se completamente diferente. Os medos antigos haviam sumido, e nos meses seguintes, mudanças externas alinhadas com sua realidade desejada começaram a acontecer de forma natural e fluida, incluindo novas oportunidades de trabalho e relacionamentos que só existiam no seu script original. Outra história incrível vem de alguém que enfrentava bloqueios emocionais profundos. Ao trabalhar pacientemente com a transmutação de resistências durante as camadas intermediárias, essa pessoa conseguiu dissolver crenças limitantes de infância e, após dominar a fusão, experimentou um shifting prolongado que durou semanas, com sonhos lúcidos constantes na realidade desejada e uma sensação permanente de paz que nunca havia conhecido antes. Finalmente, aqui está o passo a passo consolidado do método das camadas de consciência para você aplicar todos os dias. Comece com relaxamento profundo, desça para subconsciente, ative a supraconsciente, realize a sobreposição e fusão, estabilize com âncoras sensoriais, transmute resistências e reforce diariamente com gratidão e comandos de permanência. Pratique com paciência e consistência, e você verá resultados que vão além do que imaginava possível. E você, de qual cidade está assistindo esse vídeo agora? Me conte nos comentários de onde você está praticando o método das camadas de consciência. Adoro saber de qual canto do mundo vocês estão transformando suas realidades.